Bem, a primeira vez que eu vim à Igreja Santa de Jesus Cristo foi em 1994, quase 30 anos atrás, no mês de junho. Eu sempre recebi o convite de uma senhora chamada Dona Helena, né? Ela sempre me convidava para vir e eu dizia onde eu vou. Um dia foi quando ela me convidou para essa festa. Aí eu achei interessante vir, não para ouvir a pregação, mas eu achei interessante vir para a festa. Aí foi quando eu vim a primeira vez à Igreja Santa de Jesus Cristo. Eu vim, pensei que ia ser só a festa, ia ter uma breve palavra, mas só a festa. Não, aí eu ouvi um culto normal, né, do pastor Marcelo, e eu fiquei tão impressionado, tão admirado com as palavras, que quando acabou o culto eu nem fiquei para a festa, na realidade. Terminei indo embora, um pensamento forte no coração, que aquelas palavras foram me invadindo e foram na realidade contra aquilo que eu acreditava ser uma verdade única, né? Eu saí daqui dizendo, ou esse pastor é maluco, ou ele realmente é o homem de Deus. Não sei nem se ele sabe dessas palavras, mas foi essa impressão que eu tive assim que cheguei da igreja após a pregação. No domingo, né, logo após a festa, foi num sábado, essa festa, e no domingo, tem até interessante, eu saí andando de bicicleta de tardezinha da minha casa, na realidade a casa dos meus pais na época, e andando de bicicleta foi que eu fui parar em frente à igreja. Terminei ficando, assisti o culto, foi uma coisa que mais impressionante ainda do que no próprio dia da festa, né, do sábado, porque foi uma pregação que eu poderia dizer foi voltada totalmente para mim. Quando eu saí dali, pastor Marcelo, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Teve uma música que ele cantou, a coisa mais linda, Eu Navegarei no Oceano do Espírito. Quando ele terminou aquela música, eu passei naquela música. Quando ele terminou, eu senti como que eu estava levitando, porque não estava tocando ao chão, de tão leve que ficou a minha alma. Aí eu fui ficando. Aí interessante, essa senhora que me convidou nem soube que eu fui no domingo. Eu terminei indo no domingo. Na segunda-feira não havia culto naquela época, mas eu fui na terça, fui na quarta, fui na quinta, fui na sexta. Aí no domingo, da outra semana eu encontrei com ela. Foi quando ela soube que eu estava frequentando a igreja. A forma de buscar a Deus, de conhecer a Cristo Jesus, que eu falava muito de Deus, mas eu não conhecia Cristo Jesus. Aí essa forma foi mudando, essas coisas foram mudando na minha vida, e o pastor pregava, eu abria a Bíblia. O pastor pregava e eu olhava na Bíblia, porque eu tive decepção, mais de ano, sem frequentar igreja nenhuma, só lendo a Bíblia. E pedia a Deus, Senhor, me leva para um lugar onde eu conheça a tua palavra. Aí foi quando aconteceu essa situação de ir para essa festa, e hoje, graças a Cristo Jesus, já estou há quase 30 anos na Igreja Santa de Jesus Cristo. É aquela coisa, o pastor sempre falava no batismo, sempre tinha, na época, se eu não me engano, eram 2 vezes por ano que havia o batismo. E eu me prendia um pouco. Eu vi aquela história, eu não estou preparado. Foi quando, numa das pregações, ele falou, você nunca vai estar, porque pecador a gente sempre é. E se a gente for pensar em deixar o pecado para poder se entregar a Cristo Jesus, nunca vai acontecer. Então aquilo ali abriu a minha mente. Aí foi quando eu coloquei no meu coração que quando houvesse o próximo batismo, eu estaria lá. A mudança aconteceu da seguinte forma. Foi aos poucos, não foi fácil, porque o meu mundo, o Espírito Santo, Cristo Jesus foi mudando aos poucos. E entre essas mudanças, eu deixei de frequentar os lugares que meus amigos gostavam de frequentar, lugares que o Espírito Santo já mostrava para mim que não era adequado para um cristão. Teve uma situação em um bar, e eu mesmo depois de eu estar na igreja, eu fui a um bar mesmo só para beber refrigerante. Os colegas bebendo lá sua cerveja, suas bebidas, e eu bebendo refrigerante. E eu me senti como um peixe fora d'água, e um pensamento na cabeça ali, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é mais o meu mundo. Então, foi uma coisa que foi Cristo Jesus que foi mudando aos poucos. Não foi eu que lutei para mudar em mim. Eu deixei, de uma certa forma, acontecer naturalmente. E as mudanças foram acontecendo de forma que as palavras agressivas que eu usava, o modo agressivo de falar às vezes com as pessoas foram mudando. Eu fui compreendendo melhor. Eu queria expressar às pessoas aquilo que Cristo me ensinava, a tratar o próximo com mais respeito, com mais amor, que eu não tinha isso. Eu era egoísta, eu tinha
só pensava em mim, entendeu? Eu tinha... E isso aí foi mudando aos poucos. Os gostos pela música cristã. Meu pai foi um dos primeiros a me presentear com uma fita cassete na época, e J Neto, foi quando eu conheci J Neto. E aí eu fui começando a ter gosto pela música cristã, evangélica, e Deus foi mudando o meu interior totalmente. Hoje eu sou uma nova pessoa, não sou 100% o que eu queria ser, mas em comparação que eu era antes, já mudou bastante.